Bom dia. Não, brincadeira. Falou, já falou. Então, qual é o argumento final do Schaeffer, então? Quando a gente quer dizer que uma coisa é muito ruim, a gente compara, a gente pega o que o Hitler fez e diz. Então, por exemplo, cuidar dos animais é uma coisa horrorosa. Por quê? Porque o Hitler gostava de cuidar dos animais. Esse tipo de argumento ele pode ser bobo às vezes. Mas em termos de política, faz todo sentido. Porque o que ele fez foi ruim. Né? Então a praia dele não é... O Hitler gostava de arte, por exemplo. Então gostar de arte não é uma coisa nazista. Não é? Mas em assuntos que são relacionados à posição daquele cara, que foi o pior dos últimos séculos, então faz sentido. Qual o extremo oposto disso? Jesus. Jesus é o todo bom. E se ele faz alguma coisa, se ele menciona alguma coisa, então essa coisa é boa. Entende? Tudo que tiver relacionado à ética, à religião, e no caso de Jesus é muito mais fácil, é muito menos controverso do que comparar o mal a Hitler, porque Hitler ainda, como eu mencionei, né, duas coisas que ele fez que são humanas, como gostar dos animais e de arte. Jesus não tem, como é o extremo oposto, né, ele não tem nada ruim que você possa fazer essa ressalva. Então não tem ressalvas com Jesus, é o próprio Deus. Né? Então o argumento de Schaeffer é facílimo. Se Jesus menciona uma obra de arte, logo obras de arte não são problema. Se ele menciona uma obra de arte figurativa, logo obras de arte figurativa são boas. Então fazer obras de arte que sejam imagens não tem problema. Esse é o argumento de Schaeffer. Porém, nós vamos ver que ele foi muito simples nessa argumentação, porque era tudo o que ele precisava no momento. Não ia haver outras coisas para esse livro. E é um livretinho fininho também, não estou criticando a quantidade que o Schaeffer escreve, pelo amor de Deus, né? Era a proposta dele naquele momento. Porém, Jesus e arte é um assunto que tem coisa para falar, porque, tudo bem, ele cita uma obra de arte, mas ele não normatiza nada sobre arte. Então isso dá uma dificultada para a gente, né? Primeira coisa, vamos abrir aí em Números 21, 21:6, 21:6, vamos ver aí. Olha que história macabra. Então, só para entender, Arão tinha acabado de morrer ali no monte de Hor. Fazia pouco tempo da morte de Arão, Moisés estava só, já provavelmente tinha deixado de ser gago aqui, né, nessa altura do campeonato. Foi gaguejando mesmo, né? Ele foi gaguejando até morrer, Vamos lá. Vou ler do 4, tá? Para pegar esse paragrafinho todo aí, ó. Partiram eles do monte Hor pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: para que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. História macabrérrima, né? Já pensou? Que loucura. Então, que povinho miserável também, né? Deus está mandando comida do céu, gente. Não sei se vocês estão entendendo aqui. E aí eles estão reclamando da murmuração, da ingratidão, da reclamação do sabor
Gente, eles estão reclamando. Deus, já pensou? Cara, isso é... Imagina se eles estivessem nos dias de hoje, morrendo de trabalhar, comendo a mesma coisa e ainda reclamando do sabor, né? A serpente de hoje tem outros nomes, né? Serpente que morde o povo. Então, veja aí onde é que nós estamos. Eles saíram do Egito, atravessaram aí o Mar Vermelho, né? Foram subindo, aí chegam ao Monte de Or, onde hoje fica aí na região que hoje é a Jordânia, pertinho lá de Jerusalém já. E esse lugar, provavelmente, como Deus é o criador das serpentes, quero crer que ele não vai mudar as espécies de serpentes. Imagine só o que ia acontecer ali, né? Essa primeira aí, já imagine. Da boia palestina. Olha a carinha dela. Essa é uma cobra, ela não é tão grande, mas veja que ela é muito larga. O que é que isso quer dizer? Quer dizer quantidade de peçonha. Quanto mais larga, mais forte, maior for a cobra, mais veneno ela consegue inocular. Essa outra é bonitinha também. Macrovipeca lebetinus. Bonitona também. Onde é? Essa daí é já menos desértica, né? Ela não fica tão no meio da areia, mas lá os desertos são misturados, né? De rocha com areia e tal, com essas coisas. Essa é mais famosa. É a víbora do Saara. Ela está na região inteira, lá na região desértica ali daquele trechinho. Ela ocorre quase sempre por ali. E ela tem alguns modelos, né? Alguns layouts. Tem uma que parece até o capeta, né? Que tem um chifrinho. E ela tem uma habilidade que essa é bem legal. Essa é bem legal. É, bem bonitinha. E ela tem uma habilidade que é muito interessante. Ela se esconde na areia assim, ó. Bau, bau. Essas todas são a mesma espécie, né? São só grupos diferentes. Acho que é isso é assim que se diz na taxonomia. Não é não? Isso aí, meu amigo. Podia ser o Ursinho Puff com um chifrinho desse, eu meti o pé, né? Só que com... Aí depois Deus corta as pernas dele, né? Então, veja a quantidade de possibilidades viperídeas, né? Que tem. Fora que ali naquela região, ela tem abaixo do Saara, você vai ter uma região muito plana também, né? E a possibilidade de migração de certas espécies de serpente para ali é muito grande. Por exemplo, os elapídeos, né? A família dos elapídeos, elas ocorrem no planeta inteiro, inclusive aqui no Brasil. A nossa brasileira, ela é pequena em relação a outros elapídeos, que é a coral. A cobra coral é um elapídeo. Qual é o problema dos elapídeos? É que eles são criados para matar você envenenado. Deus pensou em cada detalhe. Por quê? A dentição delas é na parte frontal da boca, ou seja, é quase impossível não lhe pegar. A cascavel, por exemplo. É possível, em uma tortuosidade, ela te morder e o dente dela ficar para trás. E aí tu ser mordido, mas ela não conseguir inocular o veneno. É bem possível isso acontecer. Com elapídeos é quase impossível isso acontecer. Então a nossa queridíssima, tá aí, essa é a família dela. A coral, temos a naja, que é bastante famosa também, e continuando a nossa, tá aí a coral, né? A naja. Continuando o nosso layout das cobras, do pior raça de cobra que existe, que são os elapídeos, né? A toxina deles é neurotóxica. Significa que enquanto tu morre, o teu cérebro te paralisa. E aí tu fica parado, morrendo, sentindo dor, sem conseguir gritar, se mexer, correr, sair. É bem doideira isso aqui. Se eu fosse uma cobra, eu ia querer ser um desse. Porque é bem doideira isso daqui. Bem doideira. É quase um bandido assaltando, né? Fica na tua. Essa última aqui, o nosso querido João Chico já me falou que viu de longe, né? A mamba negra. Mamba negra é um dos bichos que mais causa acidentes com seres humanos no planeta.
E essa cobrinha aí, ela acaba escapando ali da África subsaariana para outros lugares e ela é terrível, ela é inteligentíssima. Pra você ter uma noção, os recipientes, né, para você colocar ela, precisam ter mais de uma saída para colocar comida, isso estou falando de zoológicos e tudo. Tem que ter mais de uma saída e você não pode criar um padrão de abertura das portas. Porque se você criar um padrão, é tipo assim, a porta A, porta B, porta C, porta D. Se tu criar uma sequência, ela aprende e fica te esperando. Ela aprende padrões de comportamento e aí se ela notar que tu abre primeiro a A, depois a D, depois a B, depois a C, aí tu faz de novo A, D, B, C, A, ela, opa! Aí ela fica de um jeito que ela te pega. A toxina dela é muito poderosa, porque ela é maior que essas outras aí. Tem uma força muito grande, então ela é do tamanho de uma jiboia, praticamente. Então ela é um pouquinho mais estreita, mas ela é do tamanho... Imagina uma cobra de, sei lá, uns 4 metros. 4 metros e meio. Que sabe até o que o cara cozinha. E que chega a 20 km por hora de velocidade. Tem. Então, veja só. É um tipo de bicho que se você encontrar, você vai morrer. Lá em Moçambique. Então, veja que é um tipo de animal, que por isso que ele ficou espantado quando chegou aqui, que o pessoal, não, solta a cobra, né? Não, solta a cobra no mato. Ele não tem que soltar a cobra, meu amigo. Chegou a cobra, você mata ela o mais urgente possível. Porque é esse tipo de cobra que ele encontra lá. Isso é uma máquina de matar. E provavelmente ela deu uma subida quando Deus quis castigar esse povo. Veja que legal, né? Tá bom, acabou a aula de biologia. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 18. Você pensa, depois de uma mamba negra, esse povo aprendeu, né? Não é possível. Não é possível que esse povo não tenha aprendido, né? Versículo 4 diz assim: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã, né? Então Ezequias, quando assumiu o reinado, ele saiu resolvendo um bocado de problema, né? Um desses problemas era a idolatria do povo, e ele foi lá ver se resolvia isso. Neustã quer dizer objeto de bronze, coisa de bronze, né, em hebraico. Daí, o motivo. Por que ele quebrou? Idolatria. É um povo... Tudo que fosse idolatrado naquela região, ele saiu quebrando tudo. E aí essa serpente era uma que ela ficava num poste, né? Ficava alto, se era mordido por uma cobra, olhava, era curado, o pessoal acendia incenso, fazia oração e tal, não sei o quê. É a cura à própria imagem. E não a Deus. Adoravam coisas criadas no lugar do Criador. Isso é... O que Ezequiel chamou de Neustã? A idolatria? A cobra. Aquele bicho, né? A coisa de bronze. Se ele for quebrar a Neustã, que é a cobra que Moisés tinha colocado. Que Moisés tinha feito. Que Deus mandou fazer, exatamente. Deus mandou fazer, Moisés fez e... Aí os filhos vão idolatrando. Exatamente. É assim que nasce a idolatria. Engraçado que ele não nasce a idolatria por Deus, né? Não. Bonita, né? O ser humano não tem essa habilidade, não. Só tem a habilidade de fazer... como é que eu digo para os meus alunos? Porque são crianças, eu não posso falar palavra de baixo calão, né? Cagada. Para não fazer cagada. Primeira semana de aula eu disse, menino, não faz merda, né? Aí no colégio Nossa Senhora de Fátima, tu imagina a situação, o coordenador me chamou, tá. Foi muito legal. João 3, todo mundo já sabe o que acontece em João 3, aquela cena emocionante.
do encontro de Jesus com Nicodemos. É uma coisa cromática. Disse Jesus: você é mestre de Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, Jesus se compara a Neustan. Isso é o argumento de Schaeffer propriamente. Ele usa uma escultura para evangelizar Nicodemos. E o Schaeffer levanta essa questão, né? Você pode até argumentar, mas ela foi destruída, né? Foi, verdade. Por causa de idolatria. E não porque era uma escultura. A questão não era ser escultural. A questão era ser idolatrado. Né? Neustan é um artefato cultural problemático. Imagine aqui um fariseu ouvindo Jesus se comparar a um artefato cultural de idolatria. É claro, nós vamos falar disso depois, né? Eu vivo citando esse livro, a gente precisa depois um outro curso sobre ele, que é o Fator Melquisedeque. É um livrinho sensacional sobre missões. E ele vai falar sobre pontos de contato entre a fé cristã e a cultura. E entre os povos, né? Ele está falando de missões mesmo, assim. Então imagine Jesus chegar para um candomblista ou para um bandista e dizer assim: vocês ficam esperando eu falar de coisas celestiais, mas vocês não entendem quando eu falo de coisas terrenas. Pois assim como a galinha preta que você mata, assim é o Filho do Homem. Já imaginou essa cena? É mais ou menos isso que ele está fazendo com Nicodemos. Entendeu? É mais ou menos isso. Está chegando para Nicodemos, que é um fariseu, que batalha pela pureza do povo, em todos os aspectos. E um cara sério. Nicodemos é um cara sério. Não é qualquer fariseu, é um cara sério. É um cara respeitado, é um dos chefes. Ele chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, eu sou a galinha preta de vocês. O sacrifício que cura. Eu sou o sacrifício que cura. Se ligou? É um absurdo. Isso que ele está fazendo não é uma comparaçãozinha, entendeu? É muito sério isso daqui, é muito pesado. Para Nicodemos isso aqui ele disse: não pode ser. Entendeu? Se ele tivesse chegado para Nicodemos e disse: não, eu sou o cordeiro, como ele fez? Né? Ele se comparou ao cordeiro, gente. Ele é o cordeiro. Né? Essa imagem do cordeiro é feita até Apocalipse. Não é? Ele podia ter dito Nicodemos e entender super. Ia ser bem facinho. Mas ele pegou Nicodemos no calcanhar. Eu quero ver se ele me aguenta agora. E não aguentou, né? Nicodemos ficou com medo, né? Imagina um Messias que se compara àquela serpente de bronze. Não, isso aí não vai dar para mim. Isso é Imagine só. Quais são as boas novas, né? A boa nova, né? Deixei o plural sem querer aí. Que Jesus está anunciando, utilizando Neustan. O próprio Jesus. Jesus o Cristo. Então essa é a boa nova que precisa ser feita. Jesus se compara a muita coisa, a muitos objetos culturais. Esse foi um dos piores, assim, dos mais pesados. Mas ele se compara a uns bem legais, como esposo, general, cordeiro, leão, pastor. Tem ladrão também, tudo bem, eles se comparam a um ladrão. Mas tá, ele é Jesus, né? Há um pai, né, no filho pródigo. Ele é comparado a Adão em Romanos capítulo 5. Ele é comparado a pão, a água. E essa serpente de bronze aí. O negócio é que para Nicodemos, Jesus utiliza esse artefato, essa figura para evangelizar, e nós
temos que entender, Jesus é o dono da coisa toda. Esse camarada aí, o Joel Clarkson, ele fala assim, Jesus é a fonte de toda beleza. Nele a criação tem seu começo e nós, por sua vez, como criação dele, fomos feitos para levar o mundo à sua imagem. Exatamente como toda a criação, nós, como seres criados de Deus, somos uma manifestação física de seu amor. Isso é um reflexo da natureza de Deus, espelhando a própria Trindade. Um eterno Pai Celestial que, por meio da criatividade do Filho e pelo sopro do Espírito, transfigurou uma ideia divina na plenitude da criação. Uma criação que descobre seu propósito e continuação no Cristo encarnado. O Evangelho de João inicia assim em termos cósmicos, ecoando o começo da sequência da criação em Gênesis, naquilo que alguns argumentam ter a forma de um hino. Ele está falando do começo do Evangelho de João, né? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Então, esse livro eu tenho indicado ele, né? Uma experiência com o sagrado. Que livrinho legal. Ele dá várias ideias, assim, porque ele fala dos 5 sentidos, né? E no sentido... E eu preciso pegar o paladar ainda, eu quero fazer um estudo sobre o paladar e tudo, que é um tipo de arte que a gente é meio fraco, né? E principalmente com essa onda, uma época a gente é super desregulado com saúde, outra época a gente é idolatria fitness e fica meio louco, né? E a gente precisa trabalhar com esse assunto depois a gente trabalha. A coisa é, baseado nisso, Jesus demonstra que a arte precisa ser evangelizadora, Zé? Não necessariamente. Então, Jesus usa a obra de arte, é a única vez que ele vai citar uma obra de arte propriamente, ele usa para evangelizar. Mas, e aí o Schaeffer deixa esse buraco pra gente, mas o amigo dele, o Huckmacher, vai ajudar a gente com esse contrabalanço. De fato, a vez que Jesus usa é evangelizando. Mas durante toda a Bíblia, nós até já vimos isso, né? As obras de arte são utilizadas de outras maneiras. Então, Jesus tinha 3 anos de ministério para resolver um baita de um problema. Então, ele tinha que cumprir aquilo. Talvez ele não tivesse tanto tempo para fazer um tratado artístico, né? Com frequência, as pessoas dizem aos artistas, não há problema em ser artista, desde que a sua arte possa ser usada para evangelizar. E assim, a arte tem se tornado uma ferramenta para o evangelismo. Nós já falamos disso aqui. Normalmente o que acontece é que fica um evangelismo fraco e uma arte fraca, né? Para não dizer feio, né? Fica um evangelismo mais ou menos. A gente bota um trio elétrico, toca em cima, fica esperando acontecer alguma coisa mágica, mas toca muito mal, o som é horroroso em cima do trio elétrico, é óbvio, né? Toca músicas bem ruins e aí no final fala de Jesus. E aí o evangelismo fica ruim e a música fica ruim também. Isso acontece com panfleto, com tudo isso, né? Então, a prática nos tem feito pensar um pouco nisso daí. Mas sejamos precisos, não há nada de errado nisso. Precisamos nos atentar para o fato de que a arte não pode ser usada para mostrar a validade do cristianismo. Deve ser o contrário. O cristianismo é verdadeiro. As coisas, ações e esforços humanos só alcançam seu significado a partir do seu relacionamento com Deus. Se Cristo veio para nos tornar humanos, a humanidade e a realidade da arte encontram o seu fundamento nele. Então a arte não deve ser usada para pregação, mesmo que isso seja útil. Existe outra forma pela qual a arte pode ser ou é significativa. Ou seja, a arte não pode ser usada para maquiar a nossa falta de eloquência ao explicar o Evangelho.
Porque o evangelho ele não depende da arte para isso, entende? A gente precisa de bons artistas para convencer todo mundo do evangelho. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o evangelho não depende da arte para ser verdadeiro. É o contrário. Então as coisas devem vir do evangelho, entende? Então é a ciência que deve vir do evangelho, é a política que deve vir do evangelho, é a escola, é a academia que deve vir do evangelho, é a arte que deve vir do evangelho, não é o contrário. Mas onde é que tá? E a arte que não vem do evangelho? Como é que eu trabalho ela? Então, aí nós estamos vendo essa vindo da parte do evangelho chamada criação, não é? Que o evangelho não é só aquele trechinho, não é? Então, quando a arte vem de um propósito criacional, ainda que o artista não tenha pensado nisso, ela funciona. E isso é nítido. Isso é nítido. Quando a gente olha obras de arte que tem conexão com o que Deus fez, e eu não estou falando aqui, gente, só de pintura da natureza não, tá? Eu estou falando de coisas que Deus criou, como o amor, por exemplo, né? Como as relações de amizade, como momentos familiares, como uma praça, né? Arquitetura e urbanismo, né? Então essas coisas, a própria ciência, né? Remédios e coisas assim, não são obra de arte, mas elas têm conexão com a ordem criacional. Nesse sentido, elas têm o seu propósito validado. Deus é bom em salvar almas, mas o temos mantido fora das nossas grandes decisões sobre educação, ciência, política, etc. Deus, ele é bom de salvar almas mesmo, é ele quem salva, mas a gente está deixando ele de fora das outras coisas. E quando a gente coloca as outras coisas dentro, precisa ser em função de ajudar ele em salvar almas, entende? É meio bobo isso, né? Para pregar o evangelho eu preciso de uma maracutaia aqui para ver se eu ajudo Deus a salvar. Não é isso. A evangelização não depende dessas coisas, né? Não precisa desses arrudeios. A evangelização, ela faz o seu trabalho. Deus salva almas através da palavra e é isso que ele faz. Sempre fez. É assim que ele permitiu. Mas e as outras coisas? Como eu falei, né? As coisas que vêm da criação. A ciência, a educação, a política. Nós estamos mantendo Deus fora disso. A gente acha que ele é bom em salvar almas, mas não acredita que ele é bom em resolver os outros problemas. Problema de economia, por exemplo. Então, se a gente mantém Deus fora disso daí, vai dar problema. E tem dado, né? Tem dado. Nossos vizinhos aqui do norte, encostados no Caribe, né? Eles têm tido problema. Mantiveram Deus fora da jogada e tem dado problema. Enquanto em El Salvador, o cara meio evangélico, parece que ele é meio evangélico. É porque tá cheio desse negócio aí, né? Mas assim, com princípios que são princípios éticos, né? Que são correspondentes, ou seja, respeito à vida, o combate ao crime, o Estado tendo a espada na mão para resolver o problema de segurança e tudo, El Salvador tá aí. Daqui a pouco tá melhor que a gente e muito, né? E tava... El Salvador é um estadinho pequenininho que tinha tantas facções quanto o Rio de Janeiro. E os caras estão andando na rua despreocupados, entende? Então, manter Deus fora das outras decisões vai dar esse tipo de problema pra gente. Somos cristãos, quer durmamos, comamos ou trabalhemos. Qualquer coisa que fizermos, faremos como filhos de Deus. Nosso cristianismo não serve apenas para os momentos piedosos ou atos religiosos. E o propósito da vida não é o evangelismo. É a busca do reino de Deus. O reino de Deus, gente, não é só evangelismo. Isso é um problema do nosso grupo, tá? O nosso grupo, ele tem ele costuma cair nesse reducionismo. Lembra dos fundamentalistas, né, que a gente estava falando e tal? Não sei o quanto de fundamentalismo a gente ainda tem, do fundamentalismo clássico, né? A gente já é bem misturado, principalmente aqui no Ceará. Mas, de toda forma, esse ranço fundamentalista ainda permanece, de que tudo tem que ser voltado, tem que ter o propósito do momento do evangelismo. O problema é que, nós falamos disso da última vez, né? E as outras coisas nós podemos não fazer? Se a missão da igreja for apenas evangelizar, e por evangelizar eu quero dizer
pregar o homem é pecador, Cristo veio para aquele modelo. Se a nosso propósito como igreja é só isso, a igreja pode não cuidar dos pobres? Não, ela pode cuidar dos pobres, é muito bom, até ajuda no evangelismo. Não, não é essa a minha pergunta. É claro que pode. Quem é que é maluco de dizer que vai deixar o cara morrer de fome? Não é isso. A igreja tem permissão para não cuidar? É esse o ponto. Se o nosso propósito de igreja for só evangelizar, a gente tem permissão divina para deixar o cara morrer de fome. A gente deixa ele morrendo e vai pregando o evangelho. Se ele aceitar, ele morre de fome e já vai para o céu. Que lindo. Ajuda muito mais, entende? Então, existem mais coisas no reino do que evangelização, entende? É claro que dar comida ajuda a ele te ouvir, é óbvio, né? Ele não vai ouvir um cara que deixa ele morrer de fome, mas imagine só, se essa for... É muito difícil, né, a gente... como é que diz? Encarar essa realidade. Não, a missão da igreja é só evangelizar. Tá, então eu posso não fazer arte? Alguns vão dizer que pode, né? Mas a igreja tem o direito de não se envolver com beleza, com arte. Ela tem esse direito? Pode ser. De acordo com a visão de que é só evangelismo, o propósito da vida do crente é só evangelismo, você pode não. E ciência? A gente deixa a ciência toda na mão dos darwinistas, neodarwinistas. E política, a gente deixa tudo na mão dos socialistas, ateus. Se a gente não pode não se envolver, se a gente tem o direito de não se envolver, a gente tem o direito de ficar caladinho e deixar pra lá, deixar morrer, entendeu? É isso. E coloca às vezes na mão do descrente, né? E é um descrente menos ruim, é um descrente que disse que queria abortar o filho dele, ele tem não sei quantos divórcios, não sei o quê, mas a única opção que o crente tem é esse fuleiragem. Entende? Cadê os nossos? Né? Então, veja que a arte é o menor dos nossos problemas. Né? Se nessas coisas ditas importantes a gente está fazendo o que está fazendo, na arte que a gente está tudo bem, né? É claro, tem boas referências artísticas cristãs por aí ainda, graças a Deus. Mas as mais famosas são incrivelmente deploráveis, né? Então ele está reverberando aí 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, né? Mateus capítulo 6, né? Acima de tudo, pensem no reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas, né? Então ele tá citando, está reverberando esses textos bíblicos aí. Cristãos são chamados a ser sal da terra, para preservar e dar sabor ao que é bom, a trazer um meio de cura onde as pessoas estão doentes e esgotadas. Eita, tem uma coisa nossa aqui, na aula de hoje. Ser cristão não é uma questão de usar protetores de orelha azuis com bolinhas. Eu me identifico com esse jeito dele fazer, porque às vezes ele se perde, né? Eu me perco também. Mas ele se perde. Então, ser cristão não é questão de usar protetores de orelha com bolinhas. Não quer dizer calçar meias vermelhas ou colocar um nariz falso. Com que frequência o mundo pensa? Aí vão os cristãos. Ele é um bom colega e ela é simpática. Podem ir à igreja aos domingos e orar antes das refeições, mas graças a Deus, de resto, eles são normais. O que ele está dizendo? Ser cristão não é tu ser um abestalhado na sociedade, todo mundo olhar para ti como se tu fosse uma pessoa esquisita. Entende? Não é essa a onda. Não é isso que ele quer ser cristão. Com todo respeito a quem tem uma indumentária cristã diferenciada, esquisitona, né? Ele tem seu valor, Mas essa indumentária não te faz ser crente. Né? Penteados de cabelo e coisas, e véus e coisas assim, não são não são a marca do cristão, tá? O legal é isso aqui, ele está dizendo, nós temos que parecer isso. Gente normal
que vai à igreja aos domingos e ora antes das refeições. Tá tudo bem com isso daqui. Está falando da imagem do cristão, né? E o dom criativo, ele diz isso. O que é que ele está dizendo aí? Em resumo, cristãos são seres humanos. E se Cristo veio para nos jogar de volta à humanidade, nos mostrar quem é humano de verdade, como é ser humano de verdade, então é isso que nós temos que ser, humanos de verdade, não humanos maluquinhos. Né? O evangelho que pregamos e vivemos não é uma opinião ou um sonho. Não é um argumento ético de mudança de mindset. Não é nossa base teórica para opiniões estéticas, sociais e políticas. Não é a fuga de nossos vícios ou a maneira de ter uma vida melhor, uma boa família ou uma boa relação profissional. O Evangelho é a verdade. Só nesse caso vale a pena falar dele. Mas e a arte, né? E a serpente de bronze? Já? De fato, as pessoas modernas reconhecem muita injustiça, mas já não entendem que o pecado origina-se com a desobediência a Deus e com a falta de amor ao próximo. Que o abuso do dinheiro e do poder, a corrupção e o crime sejam reconhecidos como pecado pode ser até um erro fundamental. Um pecado em si mesmo, de onde as pessoas continuam a falar, objetivamente, dos males estruturais da sociedade. Não quero dizer que tais falhas estruturais não existem. Porém, há muito mais coisas erradas com o mundo do que apenas fraquezas organizacionais ou sociológicas. O pecado vai fundo e desafia a análise. E a menos que o pecado seja curado num nível muito profundo, que é o que Cristo veio fazer, todo o esforço humano para melhorar a sociedade é vão. Lá em Lucas 27, Lucas capítulo 27, 27, perdão. Capítulo 5, versículo 27. Não deve ter 27, tem 27 capítulos em Lucas? Não sei. É demais, né? Não é nem Salmos, né? Vamos lá. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Médico, curar. Doente, serpente. Então, Jesus é, além de outras coisas, ele é a cura para os pecados. Ele curou também doenças físicas, é verdade. E ainda hoje cura. Ainda hoje a gente pede a Deus e ele obra seus milagres aí, né? Mas fazia parte do ministério de Jesus curar abertamente, assim, né? Inclusive, era um espetáculo de cura ali, que ele até dizia: não conta pra ninguém, por favor. E o pessoal ia lá e contava, né? O pessoal fofoqueiro da época também. Então, Jesus tinha e tem um serviço muito parecido com o da serpente de bronze, ainda. Olhar para ele é o que faz a cura acontecer. Um artista cristão é um artista que trabalha a partir de um espírito e de um entendimento cristão. Vou lá para o final. Ele diz assim: como cristãos, muitas vezes seguimos com demasiada facilidade o mundo e sua ideia de Weltanschauung, quer dizer, espírito do tempo. Espírito do tempo não, cosmovisão. É a versão alemã, né, de cosmovisão, visão de mundo. Enquanto a Bíblia nos oferece tanta sabedoria e conhecimento sobre as ações humanas, incluindo nossa criatividade. Então, temos que partir da Bíblia e de Cristo.
como cristãos, como artistas, né? Não podemos partir, não é rejeitar tudo, mas a nossa base não pode ser a visão do mundo, né? Dos não cristãos. Nosso trabalho como artistas é fabricar as serpentes que mostram Cristo, porque Ele é a cura. Mas Jesus foi representado por obras de arte e símbolos, mas Ele também foi representado. Vou mostrar umas figurinhas de Jesus para nós aqui, para encerrar com essas coisas. Olha aí, cristãos japoneses fizeram... Que cena é essa? Maria e Marta. A versão japonesa de Jesus. Diferente, né? Jesus... É porque é coreano, né? Eles são tudo assim, né? Sim. Esse aqui, mais conhecidão, né? Jesus ortodoxo ali de Constantinopla e tal. Que legal. Esse aqui é de xilogravura, que é uma arte comum aqui no Nordeste. A imagem de Jesus. Você vê que o rosto dele muda, né? De acordo com a cultura, né? Esse aqui é chinesão mesmo. Esse aqui bem a cara dos turcos ali, né? Do pessoal. Esse daqui, não sei se ele tentou fazer um turco, mas tá bem do Juazeiro mesmo esse cara, né? Né? Esse aqui é do Rembrandt, holandês. Holandês. Branquinho, né? Barbudinho, narizinho empinado. Esse é do Rembrandt também. Cadê Jesus aí? O foco dele nessa imagem é o anjo que veio tirar Jesus da tumba, né? Derrubando os soldados aí. Jesus está se levantando ali no cantinho. Bem... Aí o foco do Rembrandt foi mostrar a hora do milagre, né? De quem é essa imagem aí? Essa pintura? Tá parecendo do Van Gogh, não tá não? O estilo, ó. O estilo dele é dele mesmo. O nome dessa pintura é Pietà. É uma versão do Van Gogh, uma versão impressionista de uma escultura do Michelangelo. Essa daqui. Fica em Notre-Dame. Isso é Maria recebendo o seu filho nos braços, né? Quando ele desce da cruz. Assim que eles soltam ele, é esse momento. E o Van Gogh fez a versão dele. Né? Meio torto, né? Jesus ruivo, né? Que Quem? O Van Gogh? É. Eles são norueguês, né? É holandês, uma coisa assim. Esse daquele povo branco ali. Essa daqui é do Picasso. Essa aí já... Na arte moderna tem justamente um problema com o rosto. É um ponto fundamental, né, da arte moderna. O rosto, ele vai... A humanidade das coisas vai para o espaço. Mas eu gostei dessa imagem também. Achei legal. É mesmo. Ao quadril ali. É mesmo. Deus o livre, vou até tirar daí. E essa daí? Essa é conhecida. Essa daí ficou conhecidíssima agora. Essa é conhecida, né? Essa é a última ceia de Leonardo da Vinci. Ela foi pintada, a produção dela foi entre 1495 a 1498. Tá ali. Quem assistiu o filme, né? Do filme do Dan Brown, né? Como é? O Código da Vinci. Bem legal, né? Então, veja só. Essa imagem ficou famosa desde que ela foi pintada. O Da Vinci é um gênio desde sempre. E o Brasil não tinha sido chegado de portugueses. Não haviam chegado aqui quando essa pintura terminou de
Inclusive, 2 anos depois só, né? 1498 ela termina de ser pintada. E imagine aí que situação. Conhecem, né? E tem um em cima da mesa. Diego Defante, né? É. Foi a mesma É a mesma. É porque esse cidadão aí da frente é uma representação de Baco, de Dionísio, né? E essa montagem, né? Essa performance, ela tem uma, como é que eu posso dizer? Uma dupla apresentação malandra. Por que eu digo malandra, né? Vou explicar. Eles depois disseram, antes de pedirem desculpa, né, pelo mal feito, eles disseram que era uma imagem do Jan van Bailert, que é um holandês do período barroco. Essa daí, ó. eles desvirtuaram. Então veja só, eu estou falando de um holandês que é pouquíssimo citado em ambientes artísticos, pouquíssimo. Até porque ele não tem estilo próprio, ele é um caravagista, que significa que ele pinta ao estilo Caravaggio, dentro do período barroco, que aconteceu pouco mais de 200 anos depois da pintura do Da Vinci. O que é que isso quer dizer? Eles fizeram realmente uma representação dessa pintura do Bailert. Eu não duvido. Mas a proposta deles, né, eles colocaram o Dionísio aí comendo uva na frente, tem uma mulher com um braço levantado ali, tem uma criança na mesa, né, um anjinho bem aqui no cantinho, né? Bem aqui tem um anjinho e ele tem uma criancinha ali também, ó, tem uma criancinha aqui do outro lado, o que é mais um dos absurdos dessa performance. E tudo bem, tudo bem. A questão é que até o próprio Bailert, que é um pintor muito mal reconhecido no mundo da arte, assim, ele é conhecido e tudo, ele foi utilizado de álibi para fazer chacota com o cristianismo. É óbvio. Então o que eles fizeram? Colocaram a imagem de Santa Ceia, puseram, baseando-se no Bailert, na festa dos deuses, né? Le Festin de Dieu, do Bailert. E o que acontece com isso? Quando os cristãos reclamassem, e iam reclamar, é óbvio, eles teriam um escape, chamando a gente de idiota. Não é só um escape, é um escape chamando a gente de imbecil. Né? A questão é que a do Da Vinci, todo mundo conhece e reconhece. O Bailert, não. Inclusive, ele é pouquíssimo citado, inclusive em trabalhos acadêmicos, porque ele não tem a importância, por exemplo, que o Caravaggio teria. Mas essa do pai também parece muito com o que eles fizeram. Tem. Há quem discorde, mas há quem diga isso já há muito tempo. De que que essa pintura holandesa foi feita, né, já baseada claro que foi. Se o cara copiava o estilo do Caravaggio, ele não vai copiar uma cena do Da Vinci. Entende? Então é muito nítida essa onda. Na mesa original tinha gente pior. Mas aí é quem tá falando, né? Olha só, gente, olha só. O Marco Teles. Agora é que eu vi. Ah, tem que ver quem tá falando, né? Provavelmente ele não vai ouvir essa aula, tá? Mas se ele ouvir, fica aí o corte. Gente, se ele é um cara estupidamente inteligente, Marco Teles. Muito inteligente. De um nível de perspicácia alto. Ele não é burro desse tanto, não. É óbvio que a nossa reclamação não é pelo tipo de gente que está na mesa.
Nunca foi. Até porque as pessoas daquela mesa não estão arrependidas, como estavam no texto que lemos sobre o chamado de Levi, por exemplo, onde ele faz um banquete na sua casa e chama pecadores e publicanos, ou a mesa da própria Santa Ceia, da última ceia. Não tem pessoas arrependidas, tem pessoas chacoteando, não só nessa imagem, mas em outras imagens, mas durante a vida, tentando que a gente engula uma prática danosa, inclusive ao corpo, envolvendo crianças e sexualização de crianças. Eles deveriam explicar o motivo deles, desse afã deles com a infância. A nossa queixa não é com a quantidade de pecadores na mesa. O Marco Teles sabe disso. Ele tem uma música, né? Que é famosona também. Na mesa tem tudo. Tem branco e tem preto. Tem homem, mulher e quem tem outro jeito. Quem fica no meio, esquerda e direita, quem reza, quem ora, quem cala e quem treta. A mesa foi feita para quem não é. A mesa, quem puxa o coco é a fé. Coco é um tipo de música, bem legal, inclusive. E quem manda é ele. A mesa é sem fome e quem achar ruim, que converse com o homem. Ele disse que vem amanhã. Continuando a prosa passada, eu estava pensando aqui numa parada. Se a mesa está cheia de pão e de graça, por que não abrir para o povo da praça? Se a solidão já está enterrada, por que eles choram sozinhos na calçada? A mesa é para homem, menino e mulher, para aquele que ainda nem sabe o que é, para os irmãozinhos direito e canhoto, para aqueles que um dia virei o meu rosto, e a mesa me cabe, então cabe você. E cabe aquele que ninguém quer ver, de braços abertos, vem cá receber quem o dono da festa acabou de trazer. Muito bem feito, não é? Muito bem claro. E temos que concordar com muitas dessas coisas aí. A questão é a falta de mudança, a falta de transformação de quem quer sentar nessa mesa. Jesus, ao convidar as pessoas para a mesa, não convida as pessoas a manterem seus pecados. Ele convida pecadores miseráveis. Nós sabemos dos nossos pecados. Até brinco, né? Quer falar mal de mim, me chama que eu sei coisas horríveis. Né? Coisas babadeiras. Tem uns que até alguns sabem, mas tem outras que ninguém sabe mesmo. E tem mais. Nós devemos ser humildes a esse ponto. Entender o quão ruins nós somos e quão nós não merecemos sentar nessa mesa. Não merecemos tanto quanto travestis, transexuais, prostitutas, publicanos, políticos corruptos, maus professores, abusadores, estupradores. Nós somos ruins assim. E Jesus nos quer na mesa. Para quê? Para nos transformar. Jesus quer nos transformar. Essa obra de arte progressista aí, ela nos grita isso, grita umas coisas para nós. Eu preciso de um lugar na mesa. Esse pessoal precisa de um lugar na mesa. Eles fizeram uma mesa própria. Mas se eles quiserem Jesus, a gente precisa abrir um lugar na mesa para esse pessoal sentar. A igreja anda muito longe de estar preparada para não aceitar o pecado ao mesmo tempo que aceita o pecador. Porque esse é o nosso trabalho. O trabalho de julgar o pecado e dizer quem vai e quem não vai para o inferno não é nosso. Não é. Se o cara diz que está arrependido e quer sentar à mesa de Jesus, ele tem que poder sentar. Não pode ser os crentes que vão impedir pecadores arrependidos de sentar à mesa de Cristo. Não pode ser. Não é nosso direito. Não é nosso direito. Eles não sabem quem são. Ele está gritando assim, eu não sei quem eu sou. Ele não sabe nem o que é. O próprio Marco Teles, na sua malandragem,
meteu essa. Onde eu me encontro. Eles estão procurando, gente, identidade, mas identidade só é encontrada em quem criou. A gente já fala disso há tanto tempo, né? A identidade do humano só é encontrada em quem criou. Não dá para fugir disso. Não existe eu preciso me encontrar dentro de mim mesmo. Não existe. Dentro de você mesmo é isso que vai acontecer. Você vai se vestir de cachorro, vai se vestir de anjo, se vestir de duende, de qualquer coisa. É isso que você vai encontrar dentro de você mesmo. Não é aí que se encontra a sua identidade. Não é. A identidade é encontrada no Criador, na soberania do Criador. O Deus Self, nós falamos dessa praga, né? Me cobra uma autenticidade que não tem fim. Significa que a gente tem que ser cada vez mais nós mesmos. E cada vez mais nós mesmos não tem fim. É um sacrifício que não se acaba. Não tem limites. O Deus Self, ele não a sua ira não é apaziguada por nenhum sacrifício. O Deus Self cobra até a alma, ele cobra tudo. Ele não é satisfeito. Por isso que primeiro eu me visto de mulher, depois eu faço uma cirurgia para virar mulher, depois agora eu sou não binário, e depois eu sou fluid, e eu agora sou um cachorro, e eu não estou fazendo chacota, infelizmente. Queria eu estar sendo exagerado de que pessoas estão se vestindo de cachorro, pondo coleira e andando de 4 por aí. Queria eu estar fazendo piada. Inclusive isso é terrível para quem gosta de fazer piada, porque a gente não tem mais com o que fazer piada. O que é que eu digo agora? Entendeu? Eles fizeram tudo que a gente fez chacota. Nós, piadistas né? Eles fizeram tudo que dava para fazer chacota, eles fizeram e levam isso a sério. A autenticidade que é cobrada deles é muito alta. Isso é um sofrimento sem fim, irmãos. Eles não conseguem parar de ser autênticos. Esse tipo de coisa é uma loucura. Eu preciso ser o mesmo, e esse eu mesmo nunca chega. Esse eu mesmo nunca basta, entende? Isso é um grito deles, em plena Olimpíada. Eles estão gritando isso. Só tem um jeito de encontrar quem nós somos, irmãos. É através do nosso Criador. Só tem esse jeito. É sendo o que Ele fez a gente para ser. É isso. E eles não estão encontrando. A gente precisa gritar isso para eles de volta. Pessoal, ser vocês mesmos não depende de ficar escavocando maneiras autênticas de ser autêntico. Não tem como. Vocês precisam parar, olhar para o Criador e ver o que Deus me fez para ser. E é isso. Vai ser processado, porque está discriminando. Mas é nossa hora de ser crucificado, né? Se a gente for dizer isso com eles, eles processam a gente, porque estamos discriminando. Por enquanto a gente ainda pode dizer, mas daqui a No Brasil, né, ainda dá. daqui a pouco não dá mais. Quer dizer, É aí onde eu vejo que existem formas de arte que eu quebro esse gelo. é isso. Não tornar aquilo ali uma discriminação. É isso. Mas abrir a mente e o coração da pessoa para ver realmente É isso. pontos que facilitam ela enxergar isso. É isso. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é trabalho do artista fazer essa curva, entende? É trabalho de quem faz pintura, trabalho de quem faz cinema, de quem faz música. Eu não acho só para esse determinado tipo de pessoa. Eu acho para um geral. Sim. Eu acho que é aqui. Tem sim a ordenança, que foi a maneira como Deus escolheu a pregação dele, Sim. através da palavra, a gente vai alcançar pessoas dessa forma. Exato. Mas a salvação não depende de mim. Sim. O que eu posso fazer é transmitir a palavra de uma maneira que chegue, ele consiga receber. Perfeitamente. Então, uma pessoa que ele não quer receber, ele é mais fechado, eu não posso só jogar palavras, eu tenho que abrir a mente. Tem que dar um jeito. Eu entendo.
A gente só não pode fazer disso a função da arte, entende? Mas essa utilização eu acho que ela é urgente, inclusive. Até porque a gente discorda um pouco do Huckmacher no quesito reino, né? A gente briga um pouco com ele nisso. O reino para ele já tá, é muito mais já que ainda não, né? A gente tem um equilíbriozinho de já e ainda não. E a gente vê que a busca é por autenticidade, mas na realidade ele não chega ao ponto da autenticidade. Não consegue. Eles vão em adaptações, né? Porque tu falou aí, homem se transforma em mulher. Ele pode fazer a adaptação que ele quiser. Isso. É adaptação. É uma... Se adaptando, fazendo adaptações, mudanças, mas continuam a mesma coisa. É uma loucura, é uma loucura. Esse self, ele requer sacrifício do meu corpo, do meu sangue. Ele, assim como Moloque, pede sacrifício de crianças. É um Deus cruel. É um Deus cruel. Eu preciso de um lugar nessa mesa. Irmãos, é muito urgente isso. Muito urgente. Eles precisam Eles precisam ver essa mesa, sabe? Eles precisam ver. É terrível. A mesa do Senhor tem lugar. Olha aí. Essa é a nossa última tela de hoje. Tem muita coisa a se falar mal do Da Vinci, né? Mas a tela ficou bem feita, né? Ficou bem feita. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela luz do Evangelho, pela verdade que é o Evangelho. Obrigado por nos mostrar isso mediante a Tua Palavra, através de pessoas que nos alcançaram, pregaram Cristo para nós, nos mostraram Cristo. Obrigado, meu Pai, pela possibilidade de ver Cristo nas coisas, Cristo na criação. Obrigado pela possibilidade de ver Cristo na arte. Que os nossos irmãos possam ver em nós que trabalhamos com arte Cristo nas nossas vidas e nas nossas obras de arte. Nos ajuda como crentes dessa igreja a acender essa visão no nosso grupo, na nossa comunidade. Nos ajuda a proteger as nossas crianças, meu Pai. Nos ajuda a fazer uma arte que as dê a uma apreciação de quem Tu és, para elas saberem, a partir de hoje, quem elas são e quem elas têm que ser. Nos ajuda a receber os pecadores, meu Pai, porque somos assim. Somos pecadores e o Senhor nos recebeu. Nos ajuda a ser hospitaleiros com quem precisa de Ti, em todas as áreas, em todas as esferas. Em nome de Cristo, o Senhor do universo, da arte. Amém. Irmãos, alguma consideração, alguma dúvida, algum problema? Sem problema, né? Acho bom assim. Tem muito problema que não dá para resolver, né? Eu acho assim que a gente entende que há um problema na igreja de receber pessoas que são tão diferentes, e eu diria assim que às vezes não é nem uma pessoa que tem um pecado expressado de forma tão clara. Sim. Às vezes é uma pessoa que tem um trabalho que é pecaminoso e a gente não recebe, não sabe acolher esse tipo de pessoal. Eu diria que a gente precisa evoluir muito nisso. É importante a gente levar esse debate para a igreja. Sim. Com amor, mas para alcançar mais pessoas. Eu estava debatendo uma vez com um irmão, não debatendo, conversando. Um trans é alguém que chama muita atenção, chega na igreja, que pode incomodar muito irmão que é preconceituoso mesmo. Como Sim. pode chegar, por exemplo, um tatuador, que é um artista. Sim. Mas você não gosta, estou dizendo que eu acho bonito. Mas é um artista e que tem um trabalho e que também precisa ir para a igreja, precisa ter Cristo, né? Sim. E a gente acaba expulsando essas pessoas.
Então, às vezes não é nenhum pecado, um pecador tão explícito quanto um trans, assim, mas a gente condena o trabalho dela ou a profissão que seja, né? Precisa sempre trabalhar isso na gente. É. Não basta ser muito, não. Só basta ser Um músico, é. Bem dizer um exemplo pior do que eu vi já. Eu já passou você não tem muita oportunidade de ser um garçom. Garçom, né? Você só um salário para sustentar a família. Aí você mudar de emprego, tá? E você está servindo bebida alcoólica e os irmãos macharrões. Às vezes, irmãos, eu até penso assim, eles não estão tão errados em querer esse lugar. Sim. Isso aí é uma forma de pedir É. de socorro. É pedido de socorro, é. Pedido de socorro. Às vezes eu acho que a mudança não é eles que estão errados. Às vezes eu acho que a gente está errado porque a gente não vê esse pedido de socorro. A gente viu a autocrítica à Santa Ceia, Sim. ao quadro do Da Vinci, mas a gente, eu não tinha visto esse pedido de socorro, eu vi agora, quando você explicou que tinha na mesa, porque na verdade eu não assisti, eu vi alguma coisa aqui pelo Instagram e Sim. não fui atrás de, só condenei, só fiquei julgado e pronto. É esse o nosso problema. Eu entendo. Eu entendo. Crescermos, é o que nos falta. É isso mesmo, Helena. É isso mesmo. Tem toda a razão. Eu acho que nós temos questões a resolver. Uma defesa do Da Vinci, por exemplo, ela não precisa ser feita, não. O Da Vinci é uma figura complicada. E a pintura dele não é a nossa imagem sagrada e tal, a pintura em si, né? Mas nós sabemos que o problema deles não é com o Da Vinci, né? O problema deles é com o que o cristianismo, de maneira geral, representa nessa coisa de criação, de criador, de eu ter homem é homem, mulher é mulher. O problema deles é com isso, né? E a imagem do Da Vinci é um símbolo disso, querendo ou não. A nossa falta de conhecimento da arte faz com que a gente entre na deles. Uhum. Sem entender nem por que tá. Eu acho que é um problema nós não entendermos, né? O Huckmacher vem tentando isso, cara, ele morreu de trabalhar. Os alunos dele dizem, né? Ninguém sabe se ele morreu de trabalhar ou de fumar, né? Ele trabalhava igual um louco, né? Fumava igual um louco também, igual uma caipora. Aí ele... É certeza. Trabalho mata não. Aí ele trabalhava muito, dormia muito pouco, o cara já com 50 e poucos anos, não dormia direito e tal, tudo fazendo ele, dando palestras, viajando, né? Era presbítero na igreja, era um cara que batalhou muito por essa área e que é uma área que foi esquecida há um tempo. No Brasil, a chegada do Labré Brasil, né, com alguns nomes muito importantes para essa área, o Rodolfo Amorim e o Guilherme de Carvalho, são dois nomes importantes para essa área, mas a republicação, né, bem feita dos livros do C.S. Lewis, né, que não são sobre arte, mas são obras de arte, né, e que nos acordam para isso. Então eu acredito que é uma área que vai dar trabalho ainda. Vai dar trabalho ainda. Até porque depois da pandemia, são alguns marcos, né? Na história do século XXI tem alguns marcos. Em 2001, que é a entrada do negócio, com o ataque às Torres Gêmeas, bagunçou todo mundo. 2008, com as crises de 2013, né? Com as crises econômicas, né? Os estouros das bolhas imobiliárias, que a gente não viu direito, mas mexeu com todo mundo. Agora a pandemia, que foi, né, o estardalhaço, mudou a cabeça de muita gente. Quem era professor antes da pandemia e é professor depois da pandemia, consegue ver a mudança disso, né, entre os alunos e tudo isso. E o que salvou as pessoas durante o processo ali, né, naquele período, aqueles 2 anos tenebrosos, foi a apreciação. Não só a arte, né? Mas a apreciação. Pessoas começaram, como eu, por exemplo, comecei a fazer pão. Pessoas começaram a apreciar vinho e outras coisas, porque não tinham o que fazer. E tinham tempo e começaram, olharam e viram essa possibilidade, né? E agora?
E a apreciação foi onde chegou. Então, leitura de livros, de poesia, escrever e tal. Né? Surgiram muitos poetas, né, na época da pandemia. Então, eu acho que essa área da apreciação ainda... Por isso que eu estou querendo fazer esse estudo, irmã, de paladar, por exemplo. Faz tempo que eu tenho falado disso, mas não tenho nada sistematizado. Porque esse negócio de nutrição, alimentação pela nutrição, vai chegar com força e nós vamos virar um bando de adventistas. Eu tô prevendo isso. Eu tô prevendo isso. Vai ficar rica. Mas os crentes não se ajudam. Os crentes veem um outro crente comendo um bolo confeitado e diz: meu irmão, isso é um veneno. Entendeu? Para o veneno. Tá maluco? Veneno, negócio gostoso desse. Que se viu. Já existe isso, entendeu? Já existe. E aí tem o outro oposto de gente que não se cuida, que não quer morrer disso mesmo. Né? Porra, sei pra tu não. Ela é legal, é um assunto... Dá uma baita de uma dor de cabeça, mas é bem legal. Bem legal. Tu, quando teve Covid, tu perdeu o paladar? Não. Eu perdi, cara, era horrível. Eu tive mais raiva da chikungunya do que da Covid. Hoje, na pandemia que eu tive corona, Covid, né? Aí eu perdi o paladar. E eu ficava procurando alimentos pra sentir o sabor das coisas e não encontrava. Isso é ruim. Eu cheguei a comprar uma pizza G com pimenta, comi e não senti nada. Mas voltou? Voltou, claro. Câmbio, desligo.